Os Simpsons. O episódio se inicia com Bart e Homer assistindo a um filme de ação, aonde o protagonista foge de avião de seus perseguidores, que tentam impedi-lo de entregar doações. Bart fica impressionado com o físico do herói do filme e comenta com Homer, que por sua vez demonstra um truque utilizando sua lata de bebida, que decepciona o filho. Marge se junta a eles na sala fazendo uma piada que não foi muito bem aceita pelo filho. Porém, seu objetivo ao ir à sala era avisar a eles que já estava na hora de ir ao piquenique da igreja. Homer reclama que já havia ido na semana anterior, porém a esposa o repreende e avisa que não era um piquenique, mas sim que ele havia levado comida à igreja. Chegando ao parque, se depararam com a máfia e a polícia de Springfield realizando também seus piqueniques anuais no mesmo local. Homer estaciona no meio do campo e logo se dirige à mesa de comida, ignorando as pessoas ao redor e mantendo toda sua atenção em se servir da farta comida. Sr. Barnes e Smithers também estão aproveitando o dia e se divertindo em um piquenique, participando até mesmo da brincadeira das crianças que estavam por perto. Bart e Rod se encarregam de dividir os times para brincar de caça-bandeira. Vendo que Rod escolheu Ned para fazer parte de seu time, Bart decide chamar Homer para o time dele. Apesar da sua primeira resposta ser negativa, devido a já estar exausto de tanto comer, Homer aceita após saber da participação do vizinho. Tratando o caso como questão de honra familiar, Bart bola um plano para conseguir apanhar a bandeira do outro time, já que eles aguardavam muito atentamente, o qual consistia em distraí-los com uma peça de roupa de Homer e atrair os adversários para longe, enquanto o pai Simpson roubava a bandeira e corria para a linha de chegada. O plano funciona em um primeiro momento, já que as crianças acreditam em Bart e o perseguem, assim dando tempo de Homer chegar à bandeira. Porém, ele não consegue passar pela linha de chegada, pois sua capacidade física não permitia correr por tempo suficiente. Logo as crianças o alcançaram e renderam. Ao ver a derrota de Homer, começam a jogar ovos cozidos em cima dele enquanto Bart se afasta envergonhado pela situação que o pai se encontra. À noite no quarto com Marge, Homer comenta que se sentia mal pelo que aconteceu no parque e diz que nunca viu o filho tão envergonhado de suas atitudes antes e chega a culpar a esposa por sua condição atual. Porém, ela se defende falando que não é sua culpa os maus hábitos alimentares de Homer. Decidido a mudar de vida, ele resolve iniciar exercícios físicos durante a madrugada, contando apenas ao cachorro da família e lhe pedindo segredo. Porque assim, se falhasse, não teria motivos para se envergonhar. Homer começa a correr acompanhado do cachorro e cai exausto à frente de uma caixa de correio, notando será de seu vizinho Ned Flanders. Percebendo que percorreu apenas uma curta distância, mas mesmo assim pediu ao ajudante de Papai Noel que levasse para casa, pois já não estava mais aguentando. Ao entrar na sala, se depara com uma foto de Bart e se convence novamente que precisa voltar aos exercícios, voltando assim à sua corrida durante a madrugada. Durante uma das madrugadas, ele entra no mercadinho do Apu à procura de algo saudável para comer. Encontra barrinhas de proteína de maçã e começa a comê-las, julgando ser uma melhor opção. Continuando a correr, logo encontra uma academia aberta e decide entrar. Vai direto a um aparelho para fazer exercício, porém acaba fazendo de forma totalmente errada, o que atrai a atenção do ator que interpretava o herói do filme que ele e Bart assistiram no dia do piquenique, que, incomodado pela forma como Homer realizava o exercício, resolveu ajudá-lo ensinando a forma correta de fazer. Depois de 2 meses, as transformações no corpo de Homer são visíveis e a família comenta sobre a mudança no corpo dele. Momento em que resolve revelar a verdade a eles, sobre seus exercícios na madrugada. Logo ele começa a exibir seus músculos. Durante o jantar, Homer reclama da comida feita por Marge, citando defeitos em cada um dos filhos e na esposa, atribuindo isso ao tipo de alimentação que eles consumiam. A esposa pede que ele coma comida e pare de falar aquelas coisas,
Porém, ele afirma que a partir daquele momento só comeria comida em forma de tablete e que só aquilo seria capaz de nutrir ele adequadamente. Bart acompanhou Homer na academia e lá encontrou o ator, ficando surpreso por ser verdade que seu pai realmente o conhecia. Logo, dois produtores chegam ao local para propor uma nova campanha publicitária para as barrinhas, que consistia no ator escalar o monte mais alto da cidade, com a energia fornecida pelas barrinhas, porém ele não aceita achando muito arriscado. Bart ouve a conversa e fala que seu pai poderia fazer aquilo já que gastava muito todos os dias com os produtos deles. Os produtores acham uma ideia interessante e resolvem aceitar, após ver como Homer demonstrava gostar muito de consumir seus produtos. Eles não perdem tempo a ir falar com o Simpson e lhe mostrar aonde ele deveria ir. Já em casa, enquanto Homer prepara a mochila que usaria na escalada, o vovô chega implorando para ele desistir da ideia, contando que há muitos anos ele mesmo já havia recebido um patrocínio semelhante para executar a mesma tarefa. Mas teve problemas com seu acompanhante que roubou seus suprimentos e o empurrou montanha abaixo. Mas, como os tempos eram outros, ele logo se recuperou e na mesma noite já estava dançando em um baile. Porém, o filho estava 100% focado, não dando ouvidos aos apelos do vovô. Chegando ao monte, os produtores explicavam à multidão o que Homer iria fazer e o quanto seus produtos tornavam essa tarefa extremamente fácil. Marge, indignada com toda a situação, pontua que o marido não tem experiência alguma em alpinismo e que tudo é uma grande loucura. Porém, os produtores a acalmam dizendo que 2 guias estarão com Homer durante o trajeto. Homer se despede dos filhos e inicia sua jornada, utilizando diversos cilindros de oxigênio durante a subida, dando a entender que um longo percurso tivesse sido percorrido. Porém, ele se afastou apenas um pouco, podendo ouvir ainda claramente a reclamação de Bart. Seguindo com a missão, Homer se comunica com a família dizendo que aquela era a situação mais difícil em que já esteve. Recebendo palavras de encorajamento de Bart, que o observava do telhado de sua casa, junto das irmãs e da mãe. À noite, Homer dormia enquanto os guias o carregavam montanha acima, fazendo grande esforço. Pois, os produtores os instruíram que deveriam zelar pela segurança de Homer e fazer com que ele chegasse ao topo do monte a qualquer custo. Ao acordar, o Simpson se dá conta do quanto já havia percorrido e acorda os guias o chamando de preguiçosos, desconhecendo quanto estavam cansados devido a todo esforço por carregá-la a noite toda a montanha acima. Na segunda noite, Homer acorda e percebe que estava sendo carregado pelos guias. Logo se enfurecendo e os despedindo, assumindo o desafio de subir a montanha sozinho a partir dali. Logo em seguida, avisando os produtores da situação e eles se irritam, revelando que seus produtos são compostos por cascas de maçã e jornal velho, sendo assim não forneciam o que era necessário para Homer prosseguir. Porém, ele estava convencido e queria orgulhar Bart com sua façanha. Mediante a decisão de Homer, os produtores logo anunciaram que ele havia trocado seus produtos pelo produzido pelos concorrentes e isso colocava em risco, pois ele não tinha os nutrientes necessários em seu corpo para repelir a morte. Para que assim não vinculassem a tragédia que aconteceria ao Simpson com seus produtos. Em casa, a família Simpson vê a notícia e Bart se culpa pela situação. Porém, Marge o acalma falando que Homer estaria em segurança enquanto tivesse os guias com ele. Porém, Liz aponta que eles estavam pedindo carona para ir embora. Homer continua sua missão com dificuldade, até desmaiar e fantasiar que estava subindo de escada rolante. Porém, na verdade, ele estava descendo a montanha novamente. Sem se deixar abater, ele retoma a subida e se abriga em uma caverna, para fugir da nevasca que se intensificava. No interior da caverna, ele encontra o acompanhante do vovô e lê seu diário. Descobrindo que a história contada pelo vovô era mentira e que ele havia roubado os suprimentos do acompanhante e, além disso, tentado comer seu braço.
fazendo Homer perceber que ele era tão covarde quanto seu pai. Apesar de não ter alcançado o topo do monte, Homer decide fixar a bandeira naquele local mesmo, o que faz com que uma parte do monte se solte, descendo ao chão. Utilizando o corpo congelado do homem atacado por vovô como um trenó, Homer desce a montanha e encontra sua família que estava o esperando com grande preocupação. Bart pergunta a Homer se ele conseguiu chegar ao topo e quando o pai o pede para confirmar olhando para a bandeira que ele deixou lá, percebe que ela não estava mais lá, pois havia caído. Porém, o garoto diz que isso não tem importância e fica feliz porque seu pai conseguiu chegar ao topo e isso já lhe bastava. O episódio termina com Marge avisando a Homer que ele havia esquecido sua carteira no topo do monte.